Livro de Isaías, capítulo 28, versículo 16 a seguir. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Farei do juízo a régua, e da justiça o prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas arrastarão o esconderijo. A vossa aliança com a morte será anulada, e o vosso acordo com o além não subsistirá. Quando o dilúvio do açoite passar, sereis esmagados por ele. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade. Mas, para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sede desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. O que temos em Isaías? Temos a pedra provada, a pedra preciosa, versículo 16. A pedra angular, solidamente sentada. E temos aquele que crer. Aquele que crer é a pedra que vive, é a pedra que vive, é a pedra preciosa. Somos nós, pedras que vivem. No versículo 5, segundo capítulo de 1 Pedro. Veja que o Senhor, no versículo 17, é uma régua, é um prumo. A régua e o prumo são dois instrumentos de alguém que edifica. A régua é para medir e tornar as coisas retas. É régua, veja, do juízo, e o prumo é da justiça. O que é a justiça? É andar de acordo com a palavra de Deus e a vontade de Deus. O que é juízo? É julgar as coisas segundo o que Deus vê. Isto é reto. Isto é como uma régua que mede. Veja que a régua, a medida, é uma comparação entre nós e Cristo. Medir é comparar, é ter um elemento de comparação. A pedra já provada é Cristo, e Cristo deve ser a nossa medida. Sempre devemos perguntar: Cristo faria isto? Cristo falaria desta maneira? Cristo teria este sentimento? Cristo trataria esta pessoa desta maneira? Cristo se portaria deste modo? Devemos nos medir com Cristo. E sempre nós perceberemos que a vida nos encherá quando nós somos comparados a Cristo e procuramos ser conformados à sua imagem. Por isso, no versículo 18,
diz que a aliança com a morte será anulada. Isto é, a vida satânica que ganhou a alma humana será anulada e foi anulada na cruz. Por isto, o acordo com o além não subsistirá. O além é a morte. Nós precisamos de compreender que somente em Jesus nós podemos ser pedras vivas. Somente por meio do juízo e da justiça, tendo a régua e o prumo. O prumo nos fará andar direitos. Para que serve o prumo? Para que o edifício seja edificado de maneira reta. Nós podemos estar fora do prumo. A queda é para algo que não foi feito no prumo, que está inclinado. Nós devemos perceber como Cristo é reto nas suas palavras. Lembra da mulher pega em flagrante adultério? Ela foi medida pelos religiosos. Ela foi medida pelos que a acharam em pecado. Ela foi medida por Cristo, mas com misericórdia. Veja como Cristo a mediu. Foi diferente dos religiosos e da aplicação da lei da morte. Jesus a mediu com a lei da vida e disse a ela: vá e não peques mais. Este é o juízo reto que salva. É o juízo de Cristo. Portanto, aprendamos com ele, pois todos nós fomos adúlteros na nossa vida espiritual e tivemos uma aliança com a morte. Esse é o adultério espiritual. É a vida unida à natureza de Satanás. Jesus é o Salvador. Ele veio nos livrar, pois no versículo 17, Deus prometeu varrer o refúgio da mentira. O que é o refúgio da mentira? É o homem sempre se escondendo de Deus, sempre se refugiando por trás de suas palavras, de suas atitudes, que aparentam verdade e justiça, mas não passa de mentira, de engano, de injustiça. Portanto, voltando à carta de Pedro, ali nós temos que essa palavra é uma palavra gloriosa e preciosa. É uma pedra preciosa. Mas para os que não creem, se torna rocha de ofensa. A verdade sempre ofende o pecador. A verdade sempre ofende a alma que ainda não percebeu o prumo e a régua. Portanto, estejamos atentos. Nós estamos dispostos a sermos mudados e aceitarmos humildemente a cruz a cada dia e o negar a si mesmo, para que possamos ter aliança com a morte anulada e termos uma nova vida em Cristo, para sermos uma pedra viva, para sermos edificados uma casa espiritual, para sermos um sacerdócio santo, para oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Ele, pedra angular, eleita e preciosa. Quem crer nele jamais será envergonhado. Esta é a promessa de Deus e esta é a verdade. Se você não quer ser envergonhado um dia, viva a palavra, a pedra, viva a vida de Cristo. Amém.